bem, mas agora vamos falar um pouco de você, né? Você trabalhava aqui, comandava as empresas dos pais, dos familiares, aí abriu um restaurante, aí pintou a oportunidade de ir para São Paulo, foi para São Paulo, abriu muitas empresas, começou a dirigir muitas coisas ao mesmo tempo, e agora tem essa nova ideia, esse novo caminho. Conta pra gente como é que está lá, o que é que você planeja, suas perspectivas de futuro. Então, o que acontece? Eu nasci e fui criado no meio empresarial, Sim. Empreendedor. Eu, desde pequeno, para mim era comum, era normal vender, produzir. Isso para mim sempre foi muito comum, muito normal. Então, desde muito novo, eu fui criado nesse meio. Então, quando eu fui me desenvolvendo, crescendo, eu sabia já como fazer, né? Como comprar um produto, vender, fazer um serviço, vender. Então, quando eu comecei a me envolver nesse meio, eu comecei a abrir empresas e crescer muito rápido. Só que eu tive algumas escolhas, nunca quis postar e mostrar uma pessoa perfeita, porque eu, né, nunca fui e nunca vou ser. E pelo incrível que pareça, eu fui uma pessoa muito atrapalhada, uma pessoa muito conturbada, vamos dizer assim, até eu conseguir me encontrar. Então, e é o que eu acredito que eu vou falar lá na frente em relação ao que é o que eu acredito através da minha vida, o que aconteceu na minha vida. A minha vida é o plano de governo, que eu vou explicar lá na frente o que é isso. Então, quando eu consegui me encontrar e ver a lambança que eu estava entrando, de prostituição, de droga, enfim, e tudo que eu construí, todas as empresas, todos os negócios, era para me proporcionar isso. Prazer, conseguir fazer o que eu queria, que eram as festas, a balada, enfim. E eu fui afastando os negócios da minha família. Quando eu consegui ter esse encontro de virar homem de verdade, sim, que eu ainda era um menino, quando eu consegui assumir a responsabilidade, quando eu consegui olhar para mim, parar de ser vítima, que infelizmente essa palavra faz parte da gente. É a palavra que infelizmente quase todo brasileiro carrega, a gente carrega isso. Nós somos criados e doutrinados a ser vítima. Então, quando eu deixei de ser vítima e comecei a buscar assumir a responsabilidade e me posicionar, então teve toda uma trajetória de voltar para casa dos meus pais, de passar por um processo, de voltar a trabalhar nas empresas e ser um funcionário, até eu conseguir me posicionar, ser diretor do grupo. E eu sempre tive uma visão muito fora, muito grande. Então eu fui para São Paulo e fui para São Paulo sendo diretor, estando de frente de todas as empresas. Só que quando eu fui para São Paulo já era para mim ter tomado essa decisão, de ter aberto mão de todos os negócios. Só que eu não consegui entender. E eu continuei assumindo, posicionando, gerindo todos os negócios da família, até agora, no início do ano de 2022, quando eu passei o bastão, quando eu chamei minhas irmãs, minha família, e passei para eles darem continuidade na gestão, nas mudanças, né, que a gente vinha fazendo. E ficou claro para mim essa posição, principalmente porque quando eu fui para São Paulo, eu me conectei com o Marçal. Sim. Eu me aproximei do Marçal. Foi nesse momento que vocês dois se conheceram? Já conheciam antes? Como é que foi esse Foi quando eu fui para São Paulo. No ano de 2020 eu já estava indo muito para São Paulo, então eu conheci ele no ano de 2020, quando eu estava decidindo de ir para Brusque, e aí eu conheci ele e mais algumas outras pessoas, e eu tive uma clareza muito grande de ir para São Paulo. Então, quando eu fui para São Paulo, de fato, quando eu mudei, a gente se conectou, a gente se aproximou. Eu sou vizinho dele, a gente mora no mesmo condomínio, a gente tem até muitos hobbies, muitos esportes em comum. Então, isso... fez ter um contato mais direto? Esse ponto de contato, esse ponto em comum, fez a gente se aproximar ainda mais. Ele tem um perfil muito parecido com o meu, de ser um líder, de ser empreendedor, de acreditar no Brasil, de assumir essa responsabilidade. Então a gente se aproximou muito.
E a gente estava junto, estava apoiando ele, estava junto com ele, veio essa direção da gente se posicionar na política. Ele como presidente e a gente, eu e as outras pessoas, alguns que estamos próximos a ele, como líder dentro dos nossos estados. Eu sempre gostei desse cunho social, de fazer algo, só que eu nunca aceitei e nunca fiz um trabalho de assistencialismo. Eu não acredito no assistencialismo. Eu não acredito, é lógico que no primeiro momento talvez a gente tenha que dar uma cesta básica, mas eu não acredito que dando uma cesta básica pro resto da vida, dando uma Bolsa Família, dando um monte de benefício que hoje foi criado pro povo brasileiro, eu não acredito que é isso que o povo brasileiro precisa. Sim, mas como senador ou como deputado, você tem que ver, e até mesmo membro do Supremo, a gente vê hoje. É complicado ficar fazendo esse tipo de julgamento, mas o que a gente vê é que existe uma parceria entre Senado, Câmara, STF, na disputa contra talvez um executivo, seja ele qual for o presidente, eles ficam se ajudando, né? E a gente percebe que, eu não sei se porque alguns senadores ou até mesmo alguns deputados têm alguns processos, ou porque o partido já é de oposição, né? Não tem coragem de falar com criticar ou fiscalizar algumas ações do Supremo Tribunal Federal que estão fora das quatro linhas. A gente vê que se você for assim, na luz do direito, né? Até a prisão do Lula, em segunda instância, ela não era legal, porque a Constituição diz somente transitado em julgado. O STF mudou isso. Ele legislou, ali já começou a coangar. Apesar de pessoa física, não como advogado. Como advogado, eu sou contra a prisão dele, porque eu defendo a Constituição. Mas como pessoa, não dá para fechar o olho. Eu votei nele 2 vezes. Eu não tinha conhecimento que a gente tem hoje. Eu votei 2 vezes. Então eu posso cobrar. O dinheiro que foi devolvido para mim é a resposta, não precisa de prova, não, só os bilhões que já voltaram para as contas dos cofres públicos. Que um deputado que tem ideias boas vai chegar lá, vai ser eleito e vai ter que lutar por isso, para dar essa liberdade do cara criar, para tirar essa burocracia difícil. É muito difícil. Como é que defende a liberdade do nosso país? Então, a gente se julga um país democrático. Então, o que eu acredito? Em primeiro lugar, a gente bate muito de frente. De novo, daquilo que a gente falou, direita, esquerda, a gente vem muito com essa mentalidade. E é claro que a gente precisa de oposição? Precisa, a gente precisa, mas de uma oposição não que está ali para te afrontar, uma oposição que te confronta. Porque a afronta, que hoje a oposição ela é uma oposição de afronta, ela não é uma oposição para te fazer crescer, para trazer resultado. Que eu acredito que tem que ter. Tem que ter um ponto, um olhar de fora, um olhar de alguém que quer estar naquele lugar, que vai te pôr o dedo na ferida, que vai te incomodar, mas um olhar de confronto e não de afronta. Então, o que eu acredito não é conto de carochinha de país da Alice no País das Maravilhas, mas é algo que eu acredito e é algo que a gente vai precisar construir, que é o quê? É parar de ficar batendo de frente, de ficar cada um puxando para o seu umbigo, puxando para o seu lado, e a gente unir força e fazer o Brasil crescer. E como que isso vai acontecer? É o que eu falei lá atrás, né, quando a gente estava conversando, que é o que eu falei que não sou eu, não é o Bolsonaro, não é o Lula, né, o Messias, o Luiz, não é o Marçal, não foi nem Jesus Cristo. O que vai mudar a nossa nação, o que vai mudar não só a nossa nação, mas qualquer nação que estiver disposta é o povo, são as pessoas. É a gente entender isso. Eu tenho que criar formas, eu tenho que facilitar aquilo que eu falei, desburocratizar. O meu trabalho é defender o povo, criar formas de que o povo seja livre para prosperar, sem o governo, sem o Estado atrapalhar ele. Então, quando o poder... mas percebe que você está falando algo importante, que vai totalmente contra o que a esquerda... Sim. A esquerda quer que o Estado... né? E quanto menor a intervenção do Estado, mais liberdade o povo vai ter para criar, para produzir, correto? Claro. Mas é o que é a luta do brasileiro. Será que o brasileiro deseja isso?
deseja essa liberdade? Como é que vai fazer? Como é que se faz para colocar isso na cabeça do brasileiro? Talvez esse seja o grande objetivo do Pablo, é o que eu vejo ele fazer, é o que eu vejo nas suas lives. A sua ideia é essa, vamos fazer o povo ter a liberdade, mas não é fácil. Então, o que acontece? Não adianta cada um de nós, no esporte, na sua casa, na sua empresa, em qualquer área, nós temos níveis. Não adianta eu querer falar para uma pessoa, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para menosprezar ninguém, mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista. Então, não adianta você pegar uma pessoa que é desacreditada, não adianta você pegar uma pessoa que é miserável, uma pessoa que já não acredita nela mesmo, e você falar com ela de empreender, de liderança, de resultado. Isso tem que ser escalonável, isso tem que ser uma escada que ela tem que subir. Então, o que precisa é pegar na mão e mostrar que tem um próximo nível. Não é eu querer lá do 10º nível virar para a pessoa do primeiro e querer dar uma lição de moral nela, mas é mostrar para a pessoa que está lá no primeiro nível, mostrar que tem um segundo, do segundo que tem o terceiro. E como que a gente faz isso? Incentivo. A mudança, ela não está no presidente, ela não está no governador, ela está em nós. É lógico que a gente precisa sim posicionar e fazer boas escolhas e decidir por pessoas que têm pelo menos um pouco do que a gente acredita. Não adianta eu querer escolher a pessoa ideal, até porque ela não existe, não sou eu, não é o Luiz, não é o Messias, não é o Marçal. A pessoa ideal, ela não existe. Só que também eu não posso trocar o meu voto por um saco de cimento, eu não posso trocar o meu voto por uma coisa qualquer, ou pior do que isso, ou eu ter nojo e não querer me envolver. Pois é, mas o povo brasileiro passa por isso. Ele vê, por exemplo, vamos falar dos 3 poderes, né? Você vindo a fazer parte de um deles. A gente vê hoje... só se a gente fechar os olhos. Ou então ser membro de uma imprensa que quer mais a ideologia dela do que a realidade. A gente vê com clareza a interferência dos poderes, um entrando no meio do outro. A gente vê isso no STF, legislando, o STF legislando, você entendeu? Agindo às vezes, né, pelo menos na minha opinião, fora das 4 linhas, entendeu? Decidindo do jeito esdrúxulo, difícil de entender. Então, aí você chega lá. Aí o povo fica vendo isso. Não adianta achar que o povo não vê. O povo já enxerga. Antigamente era só 3 ou 4. Mudou. Era 3 ou 4 veículos de comunicação. Hoje o povo tem acesso à informação. Ele consegue entender. A gente já teve, eu acho que foi a primeira eleição com a maior mudança das cadeiras que já teve até hoje. Essa última eleição. Por quê? Porque o povo está deixando de ser alienado. O povo antigamente, ele só viu o que estava passando na televisão. Hoje a pessoa consegue escolher, todo brasileiro tem um telefone na mão. Praticamente todo brasileiro tem acesso à informação. Então hoje já está mudando. Sim, mas ele começa a entender. Nós estamos deixando de ter aquele voto de cabresto que tinha antes. Sim, mas ele pensa o seguinte, mas não adianta, porque não muda. Olha para você ver. Mas aí vamos lá, peraí. Nós estamos falando isso começou agora. A primeira mudança que a gente já teve... Olha como que foi a campanha do Bolsonaro. Sim, onde eu quero chegar. Mas só que isso é uma continuidade. Não adianta eu achar que vai ser uma pessoa. Não, isso é uma construção. Sim. Existe uma frase muito interessante, eu até anotei ela aqui, que eu gostaria de fazer para você, já que você chegou nesse ponto, praticamente governa. Por que praticamente governa? Você vai colocar lá um executivo, vai colocar um chefe da Polícia Federal? Não, esse aí não pode não. Até a graça dada pelo presidente agora está questionando. Sim. Entendeu? Ali, o presidente da Petrobras, não pode também não. Então, governa. Você também tem essa opinião. Sim. Vamos lá. Se existe uma pergunta que circula na sociedade que é muito inteligente. Se 11 ministros do STF estão fazendo leis, aí nós vamos voltar lá na prisão de segunda instância, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Né? A Constituição é muito clara sobre isso. Por que estamos pagando 513 deputados e 81 senadores? Você já pensou se os 513 deputados começassem a fazer esses projetos aí, sem medo, irmão? Porque o cara hoje, ele tem um rabo preso lá. Ele tem dificuldade até de fazer o projeto. Vamos fazer um projeto aqui que vai impedir o cara de ficar o resto da vida ali. Não. Esse ministro aí está andando fora das 4 linhas. Vamos chamar aqui uma fiscalizada para colocar ele aqui na berlinda, para a gente poder questionar ele e até, por que não, fazer um impeachment dele?
Mas tá com medo por quê? Porque tem um rabo preso lá. Então fica um círculo ali, ó. O povo sabe disso, cara. Antigamente o povo não tinha esse quem conhecimento, tem rabo não. preso? Quem tem rabo preso? O cara que já está sentado no rabo dele há 1, 2, 3, 4, 10 mandatos. Sim. Então, no meu ponto de vista, eu tenho como ter rabo preso? Não. O que eu tenho? Eu, pelo contrário, até muitas das coisas que você vai questionar, talvez que você vai perguntar, eu não tenho conhecimento. Eu estou me envolvendo e procurando conhecimento político agora. Então eu não tenho todo esse conhecimento de tudo que aconteceu, o que vinha acontecendo. Eu estou me inteirando disso tudo agora. Então não adianta eu pegar um cara que já está sentado no rabo dele há 3, 4, 10 mandatos. O próprio Bolsonaro, acho que 27 anos antes de ser presidente, tinha 27 anos de política, de deputado. Então não adianta, esse cara, ele tem toda uma trajetória, ele sabe, ele está envolvido em um monte de coisa. Então ele não vai tomar decisão e não vai fazer algo por fazer sem pensar em tudo que ele fez lá atrás. Agora, se você pega uma pessoa nova, você pega uma pessoa que acabou de entrar, uma pessoa que não tem o rabo preso, que Esse não é o principal. que não tem esse vínculo, porque eu não votei lá atrás, eu não posicionei lá atrás, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. O cara não tem nada para me julgar lá atrás, então eu tenho o passe livre para tomar decisão. Então o que eu acredito é isso, é essa renovação, e não é essa mudança, não vai acontecer nesse mandato, não vai acontecer nessa eleição, são várias. O que eu acredito na transformação, porque mesmo o Brasil sendo do jeito que é, eu tive jeito. Meus pais tiveram jeito, eu vi os meus pais, eu passei por várias crises, eu vi o real, eu presenciei tudo que aconteceu, desde do Collor, do Plano Real, de tudo que veio acontecendo no Brasil, né, inflação, só que eu ainda era muito novo. Os meus pais já estavam empreendendo e construindo riqueza no meio disso tudo. E o que dá pra gente ver? Então, no meu entendimento, a gente tem que começar a acordar, despertar para isso, e entender que o que vai mudar a nação é o povo, é a mentalidade do povo. Ok, mas eu também sei que isso não se muda do dia para a noite. Então, falando da política, o meu entendimento é que a gente começar, já que não tem leis para isso, para não poder se reeleger, para não tirar essa galera de lá, então a gente tem que usar as nossas forças. Eleito, caso você venha concorrer a algum cargo, seja senador ou seja até como deputado federal, a coragem de fazer o projeto, de bater de frente. Desde promover a liberdade da cabeça do cara, né? Porque o cara fica preso mesmo, ele fica com medo de abrir, porque o país é extremamente hostil para o empreendedor, fato. Mas também sobre a concorrência. Olha, nós temos hoje o presidente no executivo, é o Bolsonaro. Por mais que ele fale besteira, e fala mesmo, não é meu amigo, nunca jantou comigo, não almoça na minha casa. O que interessa para mim no Bolsonaro é como ele vai governar o país. Eu tenho mais medo daquele cara que fala politicamente correto, que fala bonitinho, que tem a voz pausada, do que aquele que fala o que realmente vem no coração. Né? A boca está cheia do que está dentro do coração. E aí você vai pegar o governo. Eu, na minha opinião, está tendo muita dificuldade de governar. Não é por causa da pandemia, é por causa de alguns membros do Supremo Tribunal Federal e alguns membros do Senado que poderiam estar ajudando e estão dificultando. Deixa o país embora, gente. Gente, você faz o que você quiser antes do cara ser eleito. Foi eleito, agora nós estamos no mesmo barco. Vamos ajudar. E aí, eu não sei qual é a ideia do Pablo ou até a sua ideia, mas tenta partir do princípio que você defende a família, você defende a liberdade, certo? Você defende menos burocracia para o empreendedor. Você defende o cara poder crescer, ter ideia de subir. Você, o Pablo, eu vejo isso nas suas palestras, nas lives, eu vejo com clareza. Mas aí como é que esse cara faz, por exemplo, com o outro lado, que é um lado forte também e que pelo menos tem um apoio hoje da grande mídia, né? Apesar de não ser demonstrado nas ruas, porque quando a gente vai para as ruas, você vê o contrário, você vê um sem ninguém e o outro jogado para cima. Aí você vê o que está chegando, que para disputar e que pode vir a concorrer de igual para... Eu não consigo acreditar nisso, mas é a realidade. O cara defende, vamos analisar. Já deixou claro que é a favor do aborto, a favor de diminuir o consumo da classe média, regulamentar ou, para alguma maioria dos jornalistas, censurar a imprensa e a internet. Regulamentar, vamos dizer assim, e principalmente
perseguir deputados da oposição e suas famílias na porta das suas casas. Isso foi só no último mês, cara. E aí vem o Pablo com as ideias que totalmente diferentes dessas aqui, certo? Já deixou claro, inclusive, em algumas lives, não sou a favor do aborto, mas eu defendo que a pessoa faz o que quiser com o corpo dela. Como é que eu vou defender ela abortar se ela está tirando a liberdade de quem está dentro dela? Então, o que você acha disso? É com isso que a gente está disputando, e com a grande parte da população. Não é pouco, não. Então, ninguém governa sozinho. E não adianta eu querer ter um posicionamento idealista e não conseguir chegar a lugar nenhum. A gente precisa ceder de um lado e puxar do outro para a gente conseguir ir para onde a gente quer. Então, o que eu acredito que eu estou disposto a fazer, não que eu estou disposto a negociar meus princípios, meus valores, mas não adianta eu querer ser rigoroso, bater de frente, não sei o quê, não aceitar isso, não aceitar aquilo. E o principal, eu não consegui governar. Sim. Então eu preciso trazer as pessoas para o meu lado. A política. A política. Você tem, infelizmente, tem a politicagem. Você vai ter que sentar com todo mundo. Você vai ter que acessar o coração dessas pessoas de uma forma ou de outra. Então é parar de falar, eu sou direita, eu sou esquerda. Falar, não, peraí, vamos lá. Vamos fazer junto? Porque senão você vai puxar para um lado, você vai puxar para o outro, nós não vamos sair do lugar. Sim, mas eu quero essa política aí. Eu quero essa. Eu sou um povo, tá? Então o que acontece? Eu quero essa aqui. E aí isso acontece. Por que o Bolsonaro ele não conseguiu isso? No meu entendimento, ele é um cara muito disciplinado, é um cara que tem um monte de defeito, um monte de qualidade, e uma delas, se não a principal, até onde a gente vê, até onde a gente acompanha, é um cara que não se meteu em toda essa falcatrua, em toda essa podridão da corrupção, de vender, né, de se vender. Mas é um cara que ele é inegociável. Ele é um cara inegociável que eu falo no sentido de não ser flexível para conseguir levar o Brasil para onde a gente precisa. E aí ele não vai conseguir apoio de ninguém. Então, de repente, você vai precisar dar um negócio aqui que não vai interferir tanto nos princípios e valores, abrir mão de uma coisa aqui para conquistar algo maior ali na frente. Então você vai precisar ter uma conversa, você vai precisar ouvir. Não adianta eu chegar e discutir, bater, eu tenho que chamar todo mundo, eu tenho que ouvir todo mundo. Eu tô ali para servir, eu tô ali como você falou, né, colocando como se eu fosse um presidente do executivo, né, no lugar do Messias. Eu estou ali para governar, não para a direita, para a esquerda, para isso, eu estou ali para governar para o povo. Sim. Então não adianta eu querer bater de frente com isso, com aquilo, eu tenho que chamar todo mundo. O que é mais interessante para o povo? O que você precisa? Por qual motivo que você não cede isso? E ter essa conversa, esse diálogo. Mas isso aí eu não sou contra, Evandro. Eu acho que ninguém é. Eu até acredito que o próprio Bolsonaro não seria. E se ele fosse, as pessoas com qual trabalham com ele, que são pessoas inteligentes, a equipe dele é excepcional. Não seria. O problema é que antes dele era assim, ó, você vai me apoiar antes, lá atrás, e vai custar X. Isso, nós demos nomes, não, vai custar, porque primeiro foi o custo. Nós demos o nome, inclusive, de mensalão. Né? Eu tenho um amigo que ele falou uma coisa para mim, assim, que nosso país é tão complicado que o mensalão foi a ideia mais espetacular que já existiu no país. Porque você percebe que no período do mensalão o país cresceu? Sim. O problema é ter que existir um mensalão. O mensalão foi inteligente por quê? Porque pagava e tinha tudo que queria, a votação era a favor, o país cresceu, mas tinha que pagar. Eu sou contra pagar. Uhum. Você está ali porque você foi colocado pelo povo para você legislar para mim, para nos fazer crescer, e não para poder receber, para poder votar a favor de alguma coisa. Depois nós passamos para o petrolão e as pessoas que falam que ele não existiu, os bilhões que foram devolvidos, que para mim já é o suficiente para condenar qualquer um. Só os bilhões foram devolvidos. Esquece dele. Uhum. Tá? Vamos analisar. O que eu não quero é que... Qual a sua posição? E até mesmo do Pablo, não sei se ele tem essa informação, quem sabe um dia a gente senta aqui para ele poder responder. Qual a sua posição que até onde eu estou disposto a ir para fazer o país crescer? Porque essa politicagem é Eu respondi lá no início. Essa politicagem todas as regras, é pesada. É estar disposto a quebrar todas as regras sem abrir mão do princípio. Regra pode ser quebrada por um propósito, por um objetivo principal. Princípio não.
Então o problema é você querer criar regras e quebrar princípio. E é isso que acontecia. Então a gente tem que inverter isso. Eu estabeleço os princípios e quebro regras. Regras podem ser quebradas, como eu falei, como um meio que eu estou construindo para chegar no fim. Uma palavra que eu falo que foi da minha transformação e que eu uso isso para a política. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não convence do engano. O engano, eu preciso sair dele. O engano precisa ser mostrado, precisa ser exposto. O que a gente precisa, voltando de novo, o que a gente falou lá atrás, é de pegar esse 60% da população que não está aí na urna, que não está escolhendo, e voltar a acreditar. Mas para isso tem que ter um deputado, por exemplo, que é eleito, recebeu lá o voto, eleito pelo voto. Eu estou falando de eleito pelo voto. Porque se você pegar a grande maioria dos 500 que estão lá, 513... não são eleitos pelo voto direto. Você sabia de um... O eleito pelo voto, eu fui mais votado, eu estou aqui porque eu fui mais votado. Fazer lá um projeto, por exemplo, para acabar com isso de legenda, irmão. Elege, fui eleito. O meu primeiro projeto vai ser para acabar com isso. Só vai entrar aqui quem for eleito pela maioria dos votos. Acabou esse negócio de coeficiente, legenda. É o que a gente precisa de fazer, é de acessar o coração das pessoas que estão no poder. E é o que eu vou fazer, é o que eu acredito que o Paulo vai fazer, ele já falou que ele vai todos os dias dedicar tempo dele de sentar com o povo, de sentar com quem está decidindo, quem está votando, quem está governando. Sim. Que infelizmente não está sendo o presidente que está governando. Quem está governando são as casas, os poderes legislativos. Então, se a gente não tiver... Judiciário também. Mas se a gente não tiver essa clareza de acessar essa galera, é um jogo muito difícil. Mas é simples. É simples. É uma frase que eu carrego do meu pai para a minha vida toda, para tudo que eu faço, que é: se fosse fácil, todo mundo tinha, todo mundo era. Se fosse fácil, a gente não tinha corrupção, o Brasil era o país mais maravilhoso, mais lindo, turístico, e enfim. O interesse, né, é muito grande, porque se você for frio e analisar assim, de forma bem simples, não precisa de pesquisar muito não, você vai ver que os principais veículos de comunicação do nosso país, os grandes meios de comunicação, eles eram praticamente estatais nos últimos 3 governos, entendeu? Se você vê o tanto que entrou de dinheiro do Estado, é complicado entender. E eu até entendo que alguns desses grandes veículos... É o que a gente falou. Os grandes veículos, algum desses, a partir do momento que a fonte começou a secar, tirou do poder. Talvez seja o grande momento que não está tendo essa força. Palavras do Pablo, que a gente falou aquele dia. Nunca vi ninguém apanhar durante 2 anos e ainda ficar em pé, porque já tinha, por muito menos, já tinha caído há muito tempo. Mas aí eu percebo que esses grandes, quando a fonte secou ou quando deixou de ter a mamadeira, vai contra, irmão. Se você for nos Estados Unidos, para eles, as informações que eles recebem lá é que o povo brasileiro parou de andar de carro porque o combustível está caro, que ninguém consegue comprar uma cesta básica. Não sabe que aqui continua movimentando. A inflação aqui está barra pesada? Tá. Lá também. Você entendeu? Então, a gente percebe que nós somos vendidos de forma errada. Por quê? Porque o governo que está aqui não é aquele que eu quero. Sim. E aí eu vou vendendo. Isso prejudica o investidor, prejudica tudo. Como que o povo, como que um presidente, como que um senador modifica isso? Dando dinheiro? Vou voltar a te dar dinheiro para você voltar a falar bem de mim. Peraí, aí é uma escravidão. Eu vou continuar te bancando, você vai continuar sendo estatal privada e... Mas não adianta, isso aí sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, como lutar contra isso? O governo... Porque isso também não deixa a gente crescer não, cara. O governo não... Mas não tem como. Hoje a imprensa... que é o telefone, a liberdade de imprensa, a liberdade de acesso à pessoa, a quantidade de canais, aqui mesmo, isso aqui. O podcast hoje é um poder de influência que a gente não tinha há um tempo atrás. Eu estou em São Paulo, uma das empresas que a gente está junto, uma das empresas que eu estou próximo, faturou 2, 3 vezes mais do que a Globo no último ano. Sim. Então, quando que você imaginou isso? Uma empresa que trabalha com uma mídia aberta,
com um canal na internet, faturar 3 vezes o que a Globo faturou, que é uma das empresas que faturou. Então, assim, é o que eu estou te falando, isso está mudando. Só que a gente precisa entender que o governo desse mundo, não só do Brasil, ele é um governo para destruir a nação, para destruir a família, para destruir os princípios, para destruir tudo isso. É o que eu estou te falando, é o que vem acontecendo em todos os países ao nosso redor. Então a gente precisa acordar para isso, a gente precisa despertar para isso. E pode parecer uma bobagem o que eu vou falar, mas nós estamos vindo, o meu posicionamento da política, o posicionamento do Pablo e de tantos outros, não é um posicionamento político, é um posicionamento apostólico, é uma direção de reino, porque o reino de Deus, ele é estabelecido politicamente. Então, nós estamos entendendo que não é uma guerra política, ela é uma guerra muito maior do que a gente imagina. E aí nós vamos ter que usar as armas que precisa para cada área, mas a gente entende que a força e o governo que está estabelecendo isso é muito maior do que só a mídia, do que só o STF, do que só... Então é uma força para poder corromper todo o sistema, que isso é desde quando Adão, né, saiu do jardim, desde quando o Lúcifer, né, o anjo de luz caiu. Então esse é o desejo do poder de quem governa esse mundo. Então talvez isso não seja claro, não seja entendido do ponto de vista espiritual, que a gente está falando política, mas é o que a gente acredita. Então eu não vou entrar muito nisso, mas é o que está acontecendo. Existe um poder muito maior por trás disso. Nós temos hoje, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, 2 bancadas que são talvez as mais fortes do Brasil, que é a bancada ruralista, né? E a bancada evangélica. E aí eu te pergunto, a gente vê muitas pessoas, ou política, né, atrás dessas 2 bancadas, e vê também muita gente criticando ela, né? A última agora está na moda, alguns políticos, não vou citar nomes aqui, que são muitos, criticando a igreja. Teve um aí que perdeu o mandato esses dias porque ele entrou dentro da igreja mês passado com faixa na hora de um culto, né? Foi até caçado por isso. Mas a gente vê que até mesmo veículos de comunicação tentam colocar a igreja como algo que atrapalha o país, né? Eu vejo totalmente diferente. Eu vejo que a igreja é talvez a grande solução do país, no sentido de ser a favor da família, de formar o caráter da pessoa desde cedo, tirar pessoas das ruas, tirar pessoas das drogas, tirar pessoas, né, da promiscuidade, que também gera prejuízo para o país, gera prejuízo demais, inclusive, se for pôr na ponta do lápis. Quanto que se gasta para fazer uma política, uma campanha contra o uso de drogas, né? É muito grande o custo, então às vezes é melhor investir nas igrejas mesmo. O que você acha disso? O que você acha também dessa luta de alguns membros da política do país contra essas 2 bancadas? Então, o que acontece? Hoje o que eu vejo que os que mais inflamam são os que menos produzem. Então, o que você falou aí, hoje a gente tem, no meu ponto de vista, nós temos a parte do povo, a parte trabalhadora, os CLTs, o autônomo, nós temos os empresários, nós temos a pecuária, o agro e... O agro por inteiro. O agro por inteiro. E temos também a parte da religião que você falou. Porque você vê que tem muito político agora batendo nessa tecla de vão começar a taxar, cobrar impostos das igrejas e ele tem que pagar também. Não, tem gente que tem opinião. Eu sou contra, porque eu vejo que o trabalho que ela faz por trás ninguém faz. Você entendeu? Eu vejo o trabalho. Tem gente que não vê, tem gente que não tem nem interesse por isso. Entendeu? Mas eu falo muito, eu prego a forma de falar, de expressar que nós somos a igreja. Só que a instituição, né, a religião, ela é um instrumento que gera essa passividade para o povo. É lógico que ela, por trás, né, a gente tem muito jogo político, né, da igreja, da bancada evangélica, da bancada católica, de grandes poderes, né,
de toda a estrutura que tem o povo, a massa na mão, vamos dizer assim. Então, todos eles têm uma discussão política por trás. Só que lá na boca, lá no piso de fábrica, né, trazendo para o meu lado empresarial, lá no povão, na igreja aberta, ela tira muita gente da rua, ela tira muita gente da prostituição, ela tira muita gente do tráfico, da promiscuidade. Então, ela tem que ser incentivada. Hoje eu tenho uma identidade, hoje eu tenho uma vida de intimidade com Deus, hoje eu caminho com toda essa clareza, com todo esse entendimento, mas a gente precisa sim valorizar, incentivar e apoiar as igrejas, a religião, para que ela consiga fazer esse trabalho social que é feito onde o político, onde que o governo não consegue acessar. E a grande maioria da população não quer acessar. E não quer. Não quer chegar perto. É claro, gente, a gente não pode deixar de perceber que existe gente ruim em todos os lugares. Nós somos pessoas e pessoas têm essa natureza. Então, dentro da igreja, fora da igreja, tem gente que prega teoria da prosperidade, né? E que utilizam de meios religiosos para poder enganar muitas pessoas. Mas daí a radicalizar por esse motivo, vamos cobrar um imposto de todas, vamos começar a taxar. E esse trabalho, quem é que vai fazer? Porque poucas pessoas fazem. É muito fácil falar, pô, aquela rua ali tem um monte de gente usando crack. Ninguém vai lá. Quem é que vai lá? Você acha que as instituições, elas são uma afronta, ou elas carregam essa sujeira que todo mundo diz? As instituições, elas não têm esse poder. Por quê? Porque as instituições são formadas por pessoas. Então, quem tem esse poder do bem ou do mal são as pessoas. Então, a gente não deve julgar as instituições. Não é porque existe um médico corrupto, um advogado corrupto, qualquer área, motorista, empresário, político, qualquer área vão ter pessoas boas e ruins. Um padre, um pastor, um líder religioso, a gente vê isso o tempo todo. Então, o nosso papel não é de julgar as instituições. Nosso papel é entender que todo lugar onde que tem pessoas, esse lugar, existe a possibilidade e vai ter pessoas corrompidas. Você agora vai ser pai, né? A paternidade bateu na porta. E para se tornar um político, você tem que abrir mão de muita coisa na vida. Você sabe disso. Sim. Né? Você já teve que abrir mão do que de administração das empresas, da família, porque os projetos cresceram, né? Ficou grande demais. Agora vem esse agora que pode vir a se concretizar na próxima quarta-feira, de deputado federal. Aí vai ter que... Como é que tá essa ideia? Pô, o neném nascendo e aí agora você vai ter que... Né? Então, abrir mão de muita coisa, você sabe disso. Sim. Né? Meu primeiro filho... abrir mão de muita coisa pessoal em favor dos outros. Do coletivo. Olha só como é que é a política, cara. Aí vem um camarada e põe em vice o cara que chamou de ladrão um ano atrás. Aí vem, você está entendendo? Essa que é a ideia da política. Abrir mão da sua vida em favor dos outros. Para ajudar os outros. Para fazer os outros a crescer. Complicado, irmão. Complicado. E aí o que acontece? Eu soube disso desde quando eu tomei essa decisão. Tive uma conversa com toda a minha família, os meus familiares. Primeiro com a minha família, que é a minha esposa, que está do meu lado e me acompanha. E principalmente por causa dessa nova etapa nossa, né, da primeira gestação, nosso primeiro filho. E a gente teve essa conversa, eu tive o apoio dela, tive o incentivo e também de todos os meus familiares. Eu fui aberto, mostrei qual que era o propósito, o porquê que eu estava fazendo isso. E tanto que a projeção está estipulado para o meu filho nascer junto com a eleição. Então, meu filho nasce em outubro. Vai que é o presente. Eu 2 presentes, vou ter um presente do meu filho e outro, né, da candidatura da posse. É isso aí, cara. Boa sorte, Deus te abençoe. É um prazer para a gente ter aqui, né, no NAJ, Núcleo de Atendimento Jurídico. O objetivo é sempre levar o maior número de informações para todos os nossos clientes, mas também, já que está alcançando, né, voos mais altos, né, levar para o Brasil também, né?